Bom dia, queridos, que a graça e a paz estejam com todos. Se você estiver com a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 16, nós vamos meditar nessa manhã nos versículos de número 24 em diante. Versículos 24, 25 e 26, Mateus capítulo 16. A palavra de Deus, como tema nessa perícope, diz assim: os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Até aí, versículo de número 26. Hoje nós vamos falar um pouquinho nessa manhã, de forma breve, mas com bastante conteúdo da palavra de Deus, sobre um assunto que a gente tem evitado, ou as igrejas talvez tenham evitado falar, e eu tenho ouvido muito pouco, à vista de que tenho ouvido o outro lado, mais do que esse lado que esse versículo nos compete. Hoje nós temos ouvido muito as pessoas falarem, ou as igrejas pregarem, a despeito da oração do Pai Nosso: venha ao teu reino. E esquecemos que a oração continua dizendo: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Num chavão, nós ouvimos muito nos tempos de hoje, a proposta de que nós queremos tudo de Deus. Nós queremos as bênçãos, nós queremos que Ele fale, nós queremos que Ele nos ajude, nós queremos que Ele nos oriente, nos conforte. Mas parece que nós só queremos algo de Deus. Mas quando entra no segmento de fazer a vontade de Deus, parece que nós nos perdemos um pouco. Parece que não é falado muito nos tempos de hoje a ideia de renúncia, que é o que esse texto traz com muita tranquilidade. Nós vamos numa série começando no dia de hoje, nesse primeiro domingo do mês, falar um pouquinho sobre deixar de ser um pouco nós mesmos para ser um pouco o que Jesus quer que eu e você sejamos. Abrir mão, renunciar. É fato que essa palavra de renúncia, ela tem sido cada vez mais difícil de ser pregada, mas ela precisa ser pregada. Porque a palavra de Deus, ela revela claramente nesse versículo que nós lemos, o versículo 24, quando Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa mesma porção ela é repetida nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, Marcos, quanto também em Lucas, e é uma renúncia pura que é muito claro para nós. Os cristãos da Idade Média diziam nas suas orações, e talvez isso falte para nós, nas suas orações ele dizia: o Senhor, livra-me de mim mesmo, me faça renunciar quem sou. E eu pergunto para você, nessa nossa explanação introdutória: você já fez isso? Você tem orado ultimamente para Deus dizendo: Senhor, me livra de mim mesmo? Senhor, me faça ser menos e mais o Senhor na minha vida? Às vezes as nossas orações estão recheadas, isso não é ruim, é legítimo, mas elas estão muitas vezes recheadas de pedidos, de vontades e vontades, mas pouco do sentido de: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça, como o próprio João dizia. Mas o interessante desse texto, para a gente conversar sobre ele, e eu queria que você entendesse algumas coisas, nessa primeira parte do versículo 24, quando ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E diante dessa palavra, eu queria que você entendesse algumas coisas importantes. A primeira delas: o que significa renunciar a si mesmo? O que significa essa palavra de Jesus quando ele diz para nós: renuncie a si mesmo?
A primeira coisa que nós precisamos compreender é saber quem eu sou e saber quem Deus é. E quando nós dizemos a Deus, ou quando Jesus nos orienta a negar-nos a nós mesmos, nós estamos pedindo para Jesus se tornar o nosso Senhor. Nós estamos pedindo para Jesus de forma muito definitiva: Senhor, Tu és o meu Senhor. E às vezes nós não entendemos porque nós falamos muito sobre Jesus, mas talvez não compreendemos total e nem profundamente o que significa Jesus se tornar o meu Senhor. Nós falamos, oramos Senhor Jesus, compartilhamos Senhor Jesus, mas talvez não sabemos ou não compreendemos o que é Jesus ser o nosso Senhor. E Ele mesmo diz numa das suas explanações que você não pode adorar a dois senhores. E essa é a primeira questão muito simples. Não dá para ter dois senhores, dá para ter somente um Senhor. Um barco não dá para navegar com duas bandeiras, é uma bandeira só. Não dá para nós termos dois momentos, dois senhores, dois amores, porque vai ter um momento onde a gente vai odiar a um e amar o outro. Palavras do próprio Jesus. E quando nós olhamos e negamos a nós mesmos, nós estamos permitindo que Jesus se torne o Senhor da nossa vida. Mas é interessante lembrarmos que quando Jesus é o Senhor, significa que Ele é que define as regras, não é? E não eu. Quando Jesus é o Senhor, é a palavra dEle que vale, e não a minha. Quando Jesus é Senhor, significa que nós estamos dispostos a submeter-nos à sua autoridade. Mas será que isso tem sido realidade? Quando Jesus é Senhor, significa que Ele tem todo o direito de fazer o que quiser e quando Ele quiser, porque Ele é Senhor. Mas será que Ele tem essa liberdade na minha e na sua vida? Fazer o que quiser e quando quiser? Quando Jesus é Senhor, a gente não questiona o nosso Mestre. Mas será que nós não temos questionado o Senhor de forma muito intensa nas nossas orações e diálogos com Ele? Quando Jesus se torna Senhor, isso significa que nós passamos o controle da nossa vida única, exclusivamente e definitivamente para Jesus. Será que é Ele que controla a nossa vida? É uma questão de senhorio. Quem é o Senhor da nossa vida? É a pergunta que nós precisamos responder. Talvez muitos de nós falamos várias vezes que Ele é o Senhor, mas de fato Ele não é. O Senhor da nossa vida somos nós mesmos. Porque nós é que definimos as coisas. Nós é que ouvimos, ou nós é que falamos, ou nós é que ditamos e não Jesus. E aí a segunda questão que nós precisamos entender sobre isso, é que quando nós nos resumimos a dizer, Senhor, eu quero negar-me a mim mesmo, eu estou dizendo para o Senhor, Jesus, Tu és o meu Senhor. E quando nós falamos isso, nós nos colocamos num papel de servo. Ele é Senhor e eu sou servo. E quando nós nos colocamos nesse papel de servo, o próprio Jesus, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28, Ele diz com muita tranquilidade, eu, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas veio para servir, e para trazer resgate de muitos. E às vezes nós estamos aqui nessa sociedade, e queremos só ser servidos, e esquecemos a possibilidade de servir. E quando nós negamos a nós mesmos, quando nós renunciamos a si mesmo, nós estamos dizendo para Jesus, Senhor, Tu és o Senhor, e eu, quanto Senhor na minha vida, eu me torno servo do Senhor. E o servo obedece, o servo se prostra, o servo se coloca à disposição do Senhor. Mas muitas vezes nós não encontramos isso, nós não encontramos pessoas, nós não encontramos esse senhorio, nós não encontramos essa possibilidade de servir nos dias de hoje. Nós só encontramos possibilidades de ser servido, de venha a mim, de faça-se a Tua vontade. Na minha vida é difícil de ser achado nos tempos de hoje. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, renunciar a nós mesmos tem a ver a compreender quem Deus é e quem eu sou. E eu pergunto nesse momento para os irmãos, quem é o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor da sua vida? E quem tem sido o servo da sua vida? Ouvi esses dias, passando para o nosso segundo momento, uma pessoa dizendo, nas suas explanações, eu na minha oração essa semana fiz uma oração muito clara com Deus. E eu disse, se o Senhor não fizer, nós vamos ter problemas. Eu vou entrar em conflito com o Senhor. Quando ele me disse isso, eu imaginei, eu falei, acho que está invertido aí. Ele é o Senhor e Jesus é o servo.
Nós somos senhores às vezes, e Jesus, ou o próprio Deus, o nosso servo. Onde nós mandamos, onde nós ordenamos, onde Ele obedece, e nós é que somos o Senhor da vida. Por isso eu queria que você pensasse, quando Jesus nos ensina, negue-se a si mesmo, Ele está querendo dizer para mim e para você, renuncie o seu eu, deixe o Senhor Jesus ser o Senhor da nossa vida, e eu e você sejamos apenas o servo, o barro na mão do oleiro. A segunda questão que esse texto também nos ensina, é por que é tão difícil abrir mão do nosso eu? Por que você acha que é tão difícil, né, seu Pedro, a gente deixar Jesus ser o Senhor e nós sermos os servos? Por que é tão difícil, e a Bíblia nos menciona, nos fala isso com tanta tranquilidade? Porque nós gostamos das promessas de Deus, nós gostamos daquilo que Deus fala para nós. Inclusive você que é de um tempo mais antigo como eu, nós não tínhamos nas vendas, nas livrarias vendendo, melhor, caixinha de compromisso. Tinha? O que nós tínhamos na época? Caixinha do quê? De promessa, lembra? E às vezes se tornava para nós um horóscopo gospel, né? Todo dia antes de sair nós olhávamos lá, hoje para mim vai ser, opa, Jesus vai fazer, hoje para mim vai, como que aquilo lá fosse um horóscopo. Não estou dizendo que é ruim uma caixinha de promessa, é bom, eu tenho uma guardada até hoje que eu ganhei da minha avó, uma pretinha de zíper ainda, lembram disso? Zíperzinha. Aí colocaram mais modernas, as coloridas, né? Cada uma tinha uma cor, você pegava tal. Mas o problema é que nós ficamos só à mercê disso e esquecemos os nossos compromissos. E por causa dessa postura de que nós temos promessa, fica cada vez mais difícil nós seguirmos a Jesus e abrirmos mão da nossa vontade. Fica cada vez mais difícil nós olharmos para os compromissos que temos que ter com relação ao reino de Deus, porque temos muitas promessas, várias promessas. Não que Deus não queira colocar as promessas, derramar sobre nós, falamos sobre isso domingo passado, mas o fato é que nós temos dificuldades de abrir mão do nosso eu. E eu enumerei aqui alguns elementos desse. Primeiro, porque nós gostamos de estar sempre no controle das coisas, não é verdade? Não gostamos de estar no controle? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho me policiado a respeito disso, tenho feito isso com alguns amigos e irmãos que andam comigo, que eu gosto muito de dirigir. E você que gosta de dirigir, eu tenho carteira desde a primeira semana de 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 já entrei, lá naquela época era mais fácil, mais barato, era com o próprio carro, não precisava escola, essas coisas todas. Então, uma semana depois que fiz 18 anos já tirei habilitação. E gosto muito de dirigir, trabalhei com isso, viajando, sou apaixonado por carro, sou apaixonado para dirigir, e eu tenho dificuldade quando eu vou com alguém, dirigindo o carro. Não sei se você se identifica comigo. Quando alguém dirige o carro e você que sabe dirigir está do lado. A gente fica assim, né? A minha sogra, quando às vezes andava comigo no começo, dizia ela que ela vivia com a perna dura, a perna direita, porque ela ficava do lado ali toda hora freando, né? E a gente tem essa mania de ficar freando o carro, né, no passageiro, porque nós controlamos, nós dirigimos, e quando nós estamos do lado do passageiro, nós não nos comportamos bem, porque nós não estamos acostumados a perder o controle. Nós gostamos de estar com o volante, nós gostamos de estar com o câmbio, nós gostamos de saber a hora de frear, nós gostamos de saber se a pessoa está olhando o retrovisor, e fazemos isso naturalmente. E por causa disso, com relação ao próprio reino, com relação ao próprio Jesus, não nos parece tão atraente, parece ser desconfortável nós negarmos o controle da nossa vida e darmos para alguém. É desconfortável para nós. Por isso nós gostamos de estar no controle. E até o próprio Paulo, na carta de 2 Timóteo, quando ele fala sobre os últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, sabe pois que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. É o estilo do homem que vive só para o seu próprio umbigo. É o estilo do homem que vive no seu próprio controle. E isso é uma realidade muito grande para nós. Por isso que nós não somos facilmente levados a abrir mão do controle da nossa vida e dizer: Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. E muitos de nós têm trazido essa filosofia de que nós somos o capitão da vida, capitão da alma, e nós gostamos de estar no controle, e eu prefiro muito mais estar no controle de uma situação do que às vezes colocar alguém para fazer. E eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo isso:
Eu prefiro fazer porque eu sei que vai sair certo. Talvez isso não é uma qualidade, talvez isso possa ser um defeito, porque nós precisamos aprender a permitir que as pessoas tenham controle das coisas, e aprender a permitir que Jesus tenha o controle da nossa vida. Nós precisamos sair do controle, nós precisamos sair ao lado e permitir que Deus vá à frente na nossa vida. E para isso, a principal razão às vezes de nós negarmos que Jesus tem o controle da nossa vida, é porque nós somos intimidados às vezes, porque quando Jesus está no controle, Ele dirige para a direita e eu queria para a esquerda. Quando Jesus está no controle, Ele vai para frente, mas eu queria parar. Quando Jesus está no controle, Ele para e eu queria ir para frente. E finalizando esse momento, quando Jesus está no controle, eu também gosto de veículos, tanto carro quanto moto, tenho uma moto, gosto disso. Jesus no controle é igual piloto de moto. Já viu piloto de moto? O seu Pedro que tem moto até hoje, né, seu Pedro? Nós gostamos de pilotar moto por aí. Já viu piloto de moto com 2 guidões? Já viu? Como que você aprende na autoescola a moto? O rapaz senta atrás e vai te guiando os braços? É assim que faz? Não, ele bota você na moto e fala, é assim que faz, agora você vai lá. Se você cair, caiu. Né, a moto fica um pouquinho acelerada, deixa ali para você não perder a aceleração, ajustar a embreagem, mas você vai sozinho. Se ele sentar, se porventura alguém tiver que sentar atrás, qualquer ação do que está atrás, na mão de quem está, ou no braço de quem está segurando o guidão, o que vai acontecer? A moto vai perder o controle e os dois vão cair. Entregar a vida e o controle para Jesus é a mesma coisa. Ou Jesus senta na frente e pega o guidão, ou Jesus senta atrás e você pega o guidão. Não dá para os dois controlarem. Por isso que é muito difícil para nós deixarmos Jesus, porque nós ficamos ali segurando em Jesus, ou às vezes ficamos, Jesus vira para cá, Jesus vira para lá, e queremos ditar para Jesus, porque nós não conseguimos deixar que o outro controle a nossa vida. Nós somos facilmente levados a desejar ardentemente controlar a nossa própria vida. A segunda questão, porque é tão difícil abrir mão, é porque além de controlar a nossa vida, nós sempre achamos que sabemos o que é melhor para nós. Não é verdade? Sempre achamos o que é melhor. Nessa tentativa, às vezes nós sabemos e achamos que sabemos o que é melhor, e às vezes pensamos que não precisamos de alguém para controlar, porque somos capazes de decidir. Até hoje chegamos aqui e somos capazes de continuar vivendo sem ninguém controlar a nossa vida. Mas nem sempre nós sabemos o que é melhor, até porque a nossa ideia boa, ela foi contaminada pelo pecado. E nós não sabemos, a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, e as decepções, as frustrações e derrotas, é o que nos fazem parar e pensar e falar, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso é melhor para mim? O fato é que Jesus sabe o que é melhor para mim e para você. Jesus sabe o que é melhor para nós. Ah, mas eu sei também, mas Jesus sabe o que é melhor mais do que eu e você sabemos. Jeremias capítulo 29, versículo 11, um texto lindo que eu gosto, diz assim, porque sou eu que conheço planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. O próprio Deus falando para nós, eu sei que plano tem de vocês, e o que eu tenho para vocês é infinitamente mais do que vocês pensam e imaginam. O livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, vai dizer isso com muita tranquilidade, aquele que é capaz para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então às vezes nós não conseguimos deixar que alguém controle, deixe Jesus controlar a sua vida, deixe Ele ficar na frente da sua moto. E se às vezes nós pensamos, mas será que Jesus sabe para onde ir? Fica tranquilo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Descanse, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele vai fazer. Por isso, o terceiro e último momento dessa nossa reflexão da manhã, é o que devemos fazer para renunciar a nós mesmos. Primeira dica que eu quero lhe dar, comece hoje. Não deixe para amanhã, comece agora. Por isso que, às vezes nós precisamos pensar muito nessa situação, porque nós vamos protelando e dizendo, não, mas quando eu ficar mais velho, Deus vai controlar a minha vida. Até então eu controlo porque eu tenho capacidade. Quando eu ficar mais idoso, ou quando eu casar, ou quando eu tiver meus filhos, ou alguma coisa acontecer, aí eu vou permitir que Deus controle a minha vida. Meu querido, lê do engano pensar assim.
Porque todo o tempo para trás, onde nós controlamos, nós podemos fazer coisas erradas. Todo o tempo para trás, onde nós controlamos, nós não vamos usufruir daquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso o tempo para que Deus comece, o próprio Jesus comece a controlar, a ser o Senhor da minha e da sua vida, se chama hoje, se chama agora. Precisamos tomar uma decisão. Senhor, toma a frente da minha vida. A segunda dica que eu quero lhe dar de como começar é: temos que treinar isso diariamente, todos os dias. No livro de Lucas, um outro evangelho sinótico, também menciona esse mesmo texto a respeito de Jesus. E quando ele menciona no capítulo 9, livro de Lucas, exatamente no versículo 23, e ele vai falar sobre essa questão: negue-se a si mesmo. Só que ele coloca duas palavrinhas muito breves e claras, quando ele diz assim: e dia a dia tome a sua cruz. O que o evangelista Lucas está dizendo para nós é que a luta é diária. O negar a si mesmo não é uma vez, é todo dia. Porque pode chegar momentos na minha e na sua vida onde nós vamos achar que somos capazes, achar que estamos controlando as situações, achar que pela nossa própria capacidade estamos conseguindo fazer as coisas acontecerem, e esquecemos e deixamos Deus controlar outras coisas, mas a minha vida Ele não controla mais. Por isso nós precisamos treinar isso diariamente. Nós precisamos morrer diariamente para o nosso próprio eu, já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. E é um processo diário que nós passamos e vamos construindo e sendo construído. À medida que Deus vai trabalhando, à medida que nós vamos permitindo, através da oração, através de estudo bíblico, através do serviço, através da adoração, através da comunhão que estamos fazendo aqui agora, a cada dia que passa, nós vamos nos tornando menos Isaías, e Jesus vai se tornando mais na minha vida. Eu e você vamos nos tornando cada vez menos nós mesmos, e cada vez mais Jesus é evidente na nossa vida. E terceiro, nós devemos entender que diante de tudo isso, há uma recompensa. Há uma recompensa muito grande, a despeito de nós eliminarmos a nós mesmos, ou negarmos a nós mesmos e permitir que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Porque às vezes nós ficamos naquela incógnita: poxa, mas eu vou negar o meu desejo, vou negar a minha vontade, vou negar aquilo que sou, por que Deus quer fazer isso comigo? É porque Ele quer que você transite por algo melhor e maior. Quando Jesus te convida a negar-se a si mesmo, ou quando Jesus te convida: vinde a mim os que estáis cansados, e pegai o meu jugo e aprendei de mim, o que Jesus quer dar a mim e a você é uma possibilidade de vida que vale a pena ser vivida. Não é algo que vai tirá-lo da sua vida, não é algo que vai exterminar todos os seus sonhos e projetos, mas é alinhar o que você é e o que você tem como criação, naquilo que Ele é como propósito, e você no final vai compreender que é muito melhor, é muito maior, é muito mais maravilhoso estar na presença e na vontade de Deus e no senhorio dEle do que qualquer outro lugar. Mas o problema é que às vezes nós esquecemos que a vida com Jesus vale mais. Esquecemos que com a vida com Jesus é muito melhor. Por isso eu quero lhe desafiar, meu querido, contando uma ilustração para você. Um homem uma vez comprou uma passagem para um navio, desses cruzeiros assim, navio a longo, e ele arrumou as suas coisas, pegou toda a sua bagagem, toda a sua roupa, e ele não se esqueceu, pegou, repartiu certinho alguns biscoitos. E esses biscoitos e bolachas que esse homem preparou, ele guardou por causa da longa viagem, não tinha como parar para comprar, fazer nada. E ele separou esses biscoitos. E ele na viagem, ele olhava aquelas pessoas nos restaurantes, comendo comidas boas, comidas feitas com carinho, comidas requintadas. E ele no cantinho dele comendo biscoito. Nos últimos dias da viagem, quase que no último dia, o comissário chegou para aquele homem, olhando ele comendo biscoito, olhava para a sala de jantar, para o almoço, e ele comendo biscoito num canto, e perguntou para ele por que ele está comendo biscoito. Aí ele disse: mas é porque eu vim aqui e não sabia se ia ter comida ou não, e não paguei pela comida, e eu trouxe o meu biscoito para eu não passar fome. Aí o comissário disse para ele: só que você não sabia que eu comprar a sua passagem, o jantar e a refeição toda estava incluída. Às vezes nós nos comportamos assim com Jesus. Nós achamos que aceitar Jesus, esquecemos de negar a nós mesmos e ficamos comendo biscoito da vida, quando Jesus tem o jantar completo para nós. Ficamos comendo biscoito só, achando que é isso que Deus tem para nós. Não, Deus tem vida que vale a pena ser vivida. Ele chama isso de vida abundante.
E nós, por não negarmos a nós mesmos, não tomar a nossa cruz e não dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, nós acabamos que comendo biscoito na vida, sendo que Jesus preparou um jantar, uma ceia para nós, da qual nos convida a participar. E eu encerro com uma canção do Arautos do Rei, quando ele diz: se ele não for o primeiro, diz assim: no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, o motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir e você vai vencer. Basta. Se ele não for o primeiro, você vai ficar comendo biscoitos. Mas se ele for o primeiro e eu for o último, com certeza, Jesus vai ser o Senhor da sua vida. E você vai sorrir, você vai viver o que vale a pena viver. E você vai vencer. Que Deus nos abençoe nesse instante. Amém.